Você quer saber qual é a melhor forma de inserir imagens no Revit, tanto para o seu levantamento fotográfico para a prefeitura ou até mesmo para inserir as imagens dos seus renders nas pranchas? Inclusive, você sabia que se você deleta uma imagem no Revit, ela não deleta de forma permanente? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Aqui é a Jéssica, criadora da Oficina Criativa e especialista em Revit há 12 anos. E esse é o primeiro vídeo da nova série aqui do canal, o que você ainda não sabe sobre Revit mais Twinmotion. Aqui nessa série eu vou trazer técnicas, comandos, workflows que até mesmo arquitetos experientes em Revit podem não conhecer. Com base nos 12 anos que eu adquiri de conhecimento ensinando Revit para milhares de alunos que atualmente se encontram espalhados em 95 países. E o meu objetivo com esse vídeo e também com esse canal como um todo é mostrar para você como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E no vídeo de hoje vou mostrar o passo a passo detalhado para você inserir imagens do seu projeto e depois colocar nas pranchas para compor essa prancha aqui, que é a primeira prancha entregue no caderno para aprovação do projeto junto com a prefeitura. Então aqui vocês podem ver que nós temos o levantamento fotográfico. Só que o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo você pode utilizar para colocar imagens também no seu projeto de interiores ou até mesmo paisagismo. Como por exemplo, a Fernanda, que utiliza o método Mapa da Eficiência para interiores, utilizou colocando esse render criado no Twinmotion desse projeto no detalhamento da mesa. Então aqui a gente tem a imagem mostrando isso e aqui nessa lateral o detalhamento dessa mesa. E isso se repete ao longo desse caderno executivo de interiores. Bom, vamos agora aqui para o Revit e a primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser criar uma vista específica para essas imagens. Então nós não vamos inserir elas diretamente aqui na prancha. Para isso a gente vai criar então uma vista de desenho onde basicamente a gente consegue colocar imagens e também colocar qualquer outro tipo de desenho de linhas. Para isso vou vir então aqui na aba Vista e aqui a gente vai ter a opção de vista de desenho na aba Criar. Inclusive aqui um detalhe importante, se por acaso a tela que você está utilizando o Revit ela for menor que essa que eu estou trabalhando nesse momento, não vai aparecer escrito vista de desenho, vai aparecer somente esse símbolo, mas é importante dizer que a ordem aqui dos comandos vai ser exatamente a mesma. Então vou criar uma vista de desenho e agora no nome eu vou colocar levantamento fotográfico, que é o que eu vou inserir. E depois vai ser dessa forma, inclusive, que vai aparecer aqui embaixo, exatamente da mesma forma que está aqui para essas outras vistas, o nome dessa vista. Então aqui vai ser levantamento fotográfico. Aqui na escala nós vamos deixar na 1:1. Isso é super importante, porque na hora que nós formos inserir essas imagens aqui nessa vista de desenho, como está na escala 1:1, nós vamos configurar o tamanho exato que ela vai sair depois lá na plotagem. Então vou dar um OK. E com isso criou a vista de desenho e está em branco porque realmente não tem nada por aqui. E como é uma vista de desenho, não vai aparecer nada no modelo nessa vista. E o mesmo vale ao contrário, essas imagens que a gente inserir aqui na vista de desenho não vai ficar perdido ali pelo modelo. Agora a primeira coisa que eu vou fazer em relação aqui ao template que nós estamos utilizando é que eu vou organizar ele na pasta correta, que vai ser então aqui na pasta do projeto legal.
É interessante, inclusive, falar sobre isso, que por aqui na nossa metodologia nós separamos o projeto arquitetônico nas fases. Então a gente vai ter aqui levantamento, reforma, estudo e conceito, estudo preliminar, integração de disciplinas e depois está aqui o projeto legal. Nesse caso aqui, então, essa vista vai ficar na pasta de projeto legal e a parte da subpasta, que é a pasta dentro da pasta, vai ser então a prefeitura. Maravilha! A partir do momento que eu já organizei, e se por acaso você não tem uma organização no seu navegador, ele vai ficar então ali numa nova pastinha que vai ser as vistas de desenho. Quando eu clico aqui no mais, vai estar aqui levantamento fotográfico. Tá, como que eu faço agora para inserir as imagens por aqui? E existem duas formas diferentes para a gente fazer isso. Uma delas é simplesmente arrastar a imagem aqui para dentro, ou então a gente pode vir aqui pro navegador. Vou mostrar primeiro arrastando essa imagem. Então, para isso, eu vou simplesmente abrir a pasta onde está a imagem. Aqui está todo o levantamento fotográfico desse projeto. Vou clicar aqui, por exemplo, na primeira, arrastar para cá, e quando eu faço isso vai ficar esse símbolo aqui. Vou dar um clique e, feito isso, já inserir essa imagem. A segunda forma é vindo aqui pela aba Inserir, e aqui a gente vai ter a opção de importar imagem. Tá, só que pode ser que você esteja se perguntando, estou vendo aqui vincular e importar, qual é a diferença? Então, quando a gente importa, é exatamente a mesma coisa que arrastar aqui para dentro. A imagem vai ficar dentro desse arquivo incorporada. E se eu salvar esse projeto, enviar para alguém ou até mesmo trocar de pasta, vai sempre aparecer essa imagem. Quando a gente coloca como um vínculo, é realmente como se existisse ali um vínculo do local onde está essa imagem com o Revit. Se por acaso eu trocar de lugar, de pasta ou renomear, vai acabar perdendo esse vínculo e não vai mais aparecer. Tá, e qual seria a vantagem então de colocar como um vínculo? A vantagem do vínculo é se por acaso eu editar, atualizar a imagem e deixar exatamente ela com o mesmo nome, ela vai atualizar automaticamente por aqui. E o mesmo vai acontecer se eu importar, porque ela vai ficar exatamente da forma que eu coloquei ela no início. Então, dependendo do seu caso, pode ser também interessante criar um vínculo. Nesse caso aqui eu vou importar, porque é um levantamento, eu não vou alterar essa imagem aqui. Então, eu vou importar e vou colocar, por exemplo, agora a próxima imagem 02. Vou abrir. Vou clicar por aqui, vou dar um ESC e aqui está outra imagem. Inclusive aqui, se eu quiser deixar elas alinhadas, o comando alinhar vai funcionar. Então posso dar AL no teclado, selecionar o alvo e o que vai até o alvo. E com isso já conseguimos ajustar. Bom, agora a gente pode ajustar o tamanho dessas imagens. Por quê? Porque o tamanho que a gente configurar vai ser o tamanho que vai ficar lá na plotagem. Elas são inseridas aqui, na verdade, com um tamanho um pouco aleatório, depende da qualidade da imagem que você gerou. Então, quando eu clico nessa imagem, aqui nas propriedades vai ter a largura, a altura. E aqui é importante deixar essa opção de bloquear as proporções ligadas. Assim, se eu alterar a largura ou a altura ou qualquer outro desses parâmetros aqui, vai sempre manter as proporções. Se eu desmarcar e eu alterar, por exemplo, a largura, somente a largura vai alterar, essa imagem vai ficar distorcida. Aqui eu vou colocar, então, pode ser 4 centímetros, então, um levantamento fotográfico, e esses 4 centímetros vai ser exatamente como vai ficar na plotagem. Depois que eu plotar, eu posso ir com uma régua, medir ali a largura dessa foto, vai ser 4 centímetros. Então, aqui nesse caso vai ser 4 centímetros, e o mesmo fazer com essa outra aqui. Vou deixar 4, Enter, inclusive vou dar um MV agora para deixar essa imagem um pouquinho mais próxima. Vou até colar uma na outra e agora eu posso dar um MV, mais uma vez, clicar aqui num ponto e aqui colocar a distância que vai ficar entre elas. E da mesma forma como está na escala 1 para 1, vai ser essa distância. Então se eu colocar 1, Enter, é 1 centímetro que vai ficar depois lá na plotagem. Vou dar um ESC e com isso nós já inserimos essas duas imagens. E como isso é uma vista diferente, eu consigo agora colocar essa vista lá na prancha. Então vou acessar agora as folhas. Então aqui nós temos a parte das folhas.
E aqui o caderno da prefeitura vai ter a planta de situação e área técnica. Vou clicar 2 vezes aqui. E agora basta eu simplesmente arrastar esse desenho para cá. Então vou vir aqui no navegador, onde estiver a vista desenho, vou clicar, manter pressionado, arrastar até aqui. Agora eu posso soltar aqui o meu mouse e vai ficar aqui levantamento fotográfico. Vou clicar aqui num ponto onde eu vou inserir e com isso vai ficar o título também da vista. Então eu consigo inclusive organizar, deixar aqui alinhado e aqui para a gente renomear eu vou clicar na vista e depois que estiver selecionado eu consigo então editar. Como ficou azul, posso clicar aqui, PC05, Enter. E aqui também nesse caso eu não vou deixar escala. Poderia até deixar, dependendo da situação, mas nesse caso não é necessário. Eu posso vir aqui, ainda com essas imagens selecionadas, na verdade, a vista selecionada. Vou clicar aqui e eu vou colocar o título com o número. Vou dar um ESC e feito isso já tenho aqui as imagens inseridas. E agora, por fim, vou mostrar um extra, que é como a gente faz a imagem ficar no formato de um círculo com a bordinha azul. Na verdade, isso é uma família de símbolo que nós desenvolvemos por aqui. E para fazer isso, eu posso ou acessar o levantamento fotográfico ou então clicar 2 vezes aqui. Por quê? No momento que eu clico 2 vezes aqui dentro da prancha, eu vou estar entrando aqui nessa vista. Então vou clicar 2 vezes por aqui. Agora eu estou na vista de desenho. Para isso vou vir então aqui em anotar, símbolo, e aqui nos símbolos vou pesquisar então por esse recorte circular e a partir de agora eu posso inserir ele por aqui. Vou dar ESC 2 vezes, vou clicar nesse símbolo, vou configurar então qual vai ser a largura e como eu configurei com 4 centímetros, vou colocar um raio aqui de 2, vou ajustar aqui nessa imagem. E agora eu vou ajustar essa máscara que fica atrás. Então, a altura, vou colocar, pode ser 8. E aqui na largura, vou colocar, na verdade, do jeito que tá, já ficou suficiente. Então, com isso, nós já temos essa máscara por aqui. E para fazer isso para as outras imagens, basta eu simplesmente copiar essa simbologia aqui pro lado. Certo, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like por aqui, compartilha com aquele seu colega que ainda utiliza o Photoshop ou qualquer outro programa de edição de imagens para inserir as suas imagens nos seus projetos. E agora me conta aqui nos comentários, você já sabia algum detalhe sobre essa técnica ou foi totalmente novidade para você? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!